Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios e hoje nós estamos no capítulo 2 e vamos começar a ler no versículo 7. Então, abra a Bíblia de vocês em Provérbios capítulo 2, versículo 7. Aqui está falando de Deus, ele diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ok, bem, vamos ao Senhor em oração e nós vamos olhar para algum desses provérbios importantes e algumas promessas muito encorajadoras. Mas vamos orar. Pai, eu oro para que o Senhor guarde, conduza esse estudo, para que não seja apenas palavras ou um tempo passado assim, aleatório, ou algum exercício à toa. Senhor, eu oro para que o seu Filho seja glorificado. E eu peço ao Senhor que os jovens que estão assistindo essa série, essas lições, sejam direcionados na vida deles, direcionados a seguir o seu Filho, para que eles creem no seu Filho, para que eles andem no temor do Senhor, até que um dia eles estejam diante do Senhor e escutem as palavras: vinde benditos do meu Pai. Pai, por favor, use esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, vamos começar a olhar os versículos 7 e 8 e vamos olhar para quem Deus promete proteger. Agora, precisamos entender algo de que o amor de Deus é de muitos jeitos, de muitas maneiras, assim, de forma global, universal, e o cuidado de Deus não apenas com o povo da justiça, mas o cuidado dele também com aqueles que não são seu povo. É evidente no mundo a misericórdia de Deus, a sua graça, elas são evidentes em todos os povos, em todo o mundo, e no entanto, quando entramos nas Escrituras, achamos que existem promessas especiais para o povo de Deus, para aqueles que o amam e procuram segui-lo com fé e verdadeira devoção. De modo, então, que no versículo 7, começa, aqui, na segunda parte, ele é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Agora, vamos ver aqui, existem 3 grupos diferentes mencionados e eu quero dar uma olhada em cada um deles, porque de fato eles descrevem o verdadeiro crente. Agora aqui está algo que é muito importante. Nós vamos ouvir palavras como quem anda em retidão, aqueles que andam nos caminhos da justiça, aqueles que são piedosos. E muitas vezes, quando a gente ouve isso, a gente pensa, bem, isso meio que me descreve. E, no entanto, há momentos em que realmente nós não somos tão piedosos assim. Então, como essas promessas se aplicam a mim? Você pode se perguntar. Então, nós vamos ver que elas se aplicam a todo crente genuíno em Jesus Cristo. E que elas não estão se referindo apenas a algum grupo de elite de cristãos super espirituais, mas a todos os que sinceramente procuram imperfeitamente caminhar com Deus pela fé em Cristo. Ok, antes de mais nada, porque Deus promete aqui, proteger, no versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Agora, a palavra retos aqui significa que é uma completude, uma sensação, é um coração não dividido. Quando Jesus diz bem-aventurados, são aqueles que são puros e limpos de coração. Ele está de fato falando em um coração sem mistura, de um coração sem lealdades, concorrentes, que estão competindo. É um coração que é sinceramente dedicado a Ele. Aqui a ideia inclui isso, mas a principal ideia que eu acredito que é um coração que anda com sinceridade, que anda com verdade, com honestidade, uma pessoa que genuinamente procura segui-lo. Agora, eu escrevi 3 coisas aqui que eu acho que vai ajudar. Em primeiro lugar, a pessoa que anda em retidão é a pessoa que anda com sinceridade, deseja conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele. Agora, de novo, há momentos quando, até velhos como eu, que caminham com o Senhor por um longo tempo já, há momentos que nós nos lamentamos
pelo fato de sermos apáticos, que nós deveríamos desejar a vontade de Deus mais e guerrear por ela. Mesmo entre os santos mais antigos que caminharam por mais tempo com Deus, há ainda o fato de que às vezes você não faz a vontade de Deus. De novo, não estamos falando sobre a perfeição. Deus não promete proteger apenas aqueles que são perfeitos, porque senão ele não protegeria ninguém, mas protegendo aqueles que estão inclinados, que têm um desejo genuíno de conhecer a Deus e um desejo genuíno de fazer isso. Outro jeito assim, de descrever a pessoa que tem retidão é alguém que honestamente luta contra o pecado, contra a carne caída e contra o mundo. Não é que eles sempre vão vencer. Não é que em que todas as batalhas eles vão sair ilesos. É que você pode honestamente ver que eles estão lutando contra aquelas coisas que desagradam a Deus e procuram andar no caminho de Deus. De outro jeito de olhar para isso é... Se você olhar ao redor do mundo, agora alguns de vocês sabem apropriadamente ser capazes de fazer isso, mas alguns de vocês podem olhar ao redor do mundo e enxergar que a grande maioria das pessoas não está preocupada em conhecer a vontade de Deus, eles não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. E quando eles falham a respeito da vontade de Deus, não há quebrantamento, não há luto, eles simplesmente não se importam. De fato, eles podem até saber da desobediência, mas o cristão genuíno é diferente. Então, se eu fosse capaz de colocar uma pessoa assim ao seu lado, eu seria capaz de ver a diferença, onde eles não se preocupam com a vontade de Deus, você honestamente se importa. Onde eles não procuram fazer a vontade de Deus, você procura fazer a vontade de Deus. Onde eles não choram quando eles desobedecem, você chora, isso te incomoda, você entende? A palavra de Deus, ou talvez a instrução dos seus pais, a sua desobediência e tal. Agora, outra coisa é a pessoa que caminha em integridade, que reconhece honestamente as suas falhas, seus pecados. Lembre-se, acho que estudamos sobre a palavra confissão, homologueu em grego, para falar a mesma coisa que Deus diz, concordar com Deus. Digamos que é algo específico que você pecou e que você está virado com seu irmão, aí você confessa, eu não estou bem, eu fiz algo de errado, eu peço perdão. Isso não é confissão. Confissão está dizendo, sim, Deus, eu li o que o Senhor disse e eu pequei, eu estava com raiva do meu irmão, assim como você disse. Por favor, me perdoe, Senhor. Você entende? Uma pessoa caminha com integridade, como alguém que não tem o que esconder, ele não tenta esconder o pecado. A palavra que costumamos usar é transparente, a pessoa que é tipo um livro aberto diante de Deus. E, de certa forma, também um livro aberto diante das outras pessoas. Não há pretensão. Essa pessoa nunca tenta se vestir de algo diferente do que é. Você se mantém, jovem, ou jovens, diante de Deus como um livro aberto. Então, essa é uma pessoa que caminha em sinceridade, em integridade, em retidão. Diz que Deus tem um interesse especial nessa pessoa e que Deus protege essa pessoa. Agora, a segunda pessoa que é mencionada é aqueles que andam nos caminhos da justiça, em sinceridade. Ok? Agora, aqui, então, quais são os caminhos de justiça? Bem, quando nós pensamos em justiça, pensamos em fazer o que é certo para o próximo. E, claro, isso está incluído, mas a ideia aqui é justiça. E o que é justiça aqui é conformidade conformidade com padrão. Com um padrão. Bem, se você olhar para ele dessa forma, embora uma das palavras que descrevem a justiça de fato significa isso, nós vamos dizer que isso aqui representa a vontade de Deus. Isso aqui representa você. E há um paralelo perfeito. Então você está andando em retidão, porque você está andando de uma maneira em conformidade com o padrão de Deus. Agora, vamos olhar de forma diferente. Digamos que este é o padrão de Deus e você é esse aqui, você anda assim, se movendo assim, Então, você não está andando de acordo com o padrão de Deus. Então, para andar em retidão, para andar em justiça, em sinceridade, andar de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Agora, como nós sabemos, o que é isso? Nós precisamos de algum profeta para vir à nossa casa? Precisamos pedir que Deus nos dê um sonho? Não, nós já passamos por isso muitas vezes. Vocês conhecem os caminhos da justiça e retidão, porque estão marcados, descritos na palavra de Deus. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai ser capaz de definir esses caminhos de justiça e retidão. Agora, há também algo que eu quero trazer aqui, que é uma promessa.
e está em Salmos 23. Você sabe, onde diz que o Senhor é meu pastor. Diz, versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então Deus não apenas te deu a sua palavra, mas Deus está trabalhando, sim, invisível, mas mesmo assim Ele está trabalhando verdadeiramente e de fato na vida deles, dos cristãos, para guiá-los nesses caminhos da justiça. E Ele está fazendo isso porque agora Ele te ama e Ele está fazendo isso para que você prospere, cresça. Mas Ele também está fazendo isso para demonstrar o seu poder sobre como Ele pode liderar o povo dele, pastorear o seu povo, transformar o seu povo. Agora é interessante aqui no Salmo 23, quando ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. A palavra vereda aqui é uma estrada claramente visível. Eu fui criado em uma fazenda de gado e você ficaria surpreso com o que o gado pode fazer. Eles vão andando um atrás do outro em fila, da fonte de água deles, do lugar onde eles tomam sol, e lá estão eles, no local onde descansam, e depois de um tempo você encontra trilhos de 1,5 pé de largura percorrendo o meio do pasto, e às vezes eles são muito, muito profundos, eu quero dizer, ou às vezes a 2 centímetros assim, eles também são bem visíveis. Para aqueles de vocês, meninos e meninas que são caçadores, vocês procuram o que chamamos de rasto de veados. Então, se você olhar de perto, lá no meio do mato, e você encontra no chão, que em alguns lugares assim há uns trilhos, e esses trilhos percorrem uma linha pelo mato afora, e você sabe que os veados estão indo e voltando por ali, da área onde eles dormem para a área onde eles se alimentam, e eles vão circulando, vão voltando. Você entende? Deus nos prometeu que esses caminhos são claramente demarcados, onde eles estão marcados na palavra de Deus. Mas há também outra coisa que eu acho que está envolvido nisso. Falamos a respeito de caminhos de justiça. Pense nos milhares de anos e nos incontáveis santos de Deus que trilharam esses caminhos. E eles andaram na geração depois pós-geração, de pessoas pós-pessoas que trilharam esse mesmo caminho, e eles meio que demarcaram. Foi demarcado por eles. Então, onde encontramos a vontade de Deus? A encontramos em desenvolvimento na palavra de Deus, e no entanto também podemos aprender muito quando lemos biografias e estudamos vidas ao longo dessa grande história, porque todas elas têm uma coisa em comum. Eles caminharam por esse caminho de justiça, essa vereda, e é isso que você e eu precisamos fazer. Então, o que Deus prometeu? Proteger-nos. Bem, aqueles que andam em integridade, ou seja, retidão, aqueles que andam nos caminhos da justiça. Agora, vocês precisam me desculpar, foi um dia muito longo. Mas olha, quando ouvimos uma palavra, você sabe, alguém que veio até mim e me disse, você é piedoso, você provavelmente não disse que sim, porque, garoto, isso realmente soaria como se gabar. Olha, eu sou um homem piedoso. Mas a palavra indica principalmente alguém que é dedicado a Deus. Se você é cristão, você é dedicado. Agora, haverá vários graus de devoção. Mas se você é um crente, você será dedicado a Deus. Tem a ideia de que você deseja dar sua vida em submissão, você vai lamentar, vai ter tristeza pelo seu fracasso, você deseja mostrar reverência, você quer adorar. E escute, jovem, eu passei décadas buscando me dedicar a Deus. E eu acho que se você olhar para trás, você vai ver bem, você vai procurar classificar o culto ao Senhor. Por favor, ao Senhor. Mas mesmo na minha própria vida, eu vou olhar para trás e eu vou ver tantas coisas, quero dizer, tantas falhas, tantas coisas. E, mais uma vez, mesmo que o crente possa dizer que eles estão reconhecendo que se Deus nos julgasse por nossa piedade ou por sua habilidade de trilhar os caminhos da justiça e tal, ou em nossa integridade, não teríamos esperança.
naquelas coisas que eu tenho esperança, e apenas uma coisa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que eu queira aprender o livro de Provérbios, e quero seguir o livro de Provérbios, e quero ser piedoso, eu quero andar em integridade, eu sei que a minha única esperança é Jesus. Agora, vamos olhar. Antes de continuarmos, eu quero que olhemos uma coisa em Salmo 1, versículo 6. Vamos voltar a isso algumas vezes, mas tudo que temos aqui diz que o salmista diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você diz, bem, eu pensei que Deus conhecesse todas as coisas. Deus sabe de tudo, mas não significa que vai ser apenas um conhecimento. Também indica uma relação, às vezes muito íntima. E o que está dizendo é que Deus conhece o caminho dos ímpios. Ele sabe que tudo o que eles fazem, ele sabe tudo. Mas diz especificamente que Deus sabe, conhece o caminho do justo. É tão fácil assim, intimamente. Ele está intimamente preocupado com isso, ele está envolvido. Ele está trabalhando para ser uma ajuda e um protetor e um Deus para aqueles que são justos. Então, para que ele espera que você se dedique a ser esse tipo de pessoa. Deus se dedica a te ajudar. E é uma grande ajuda em tempos de angústia. E até em momentos em que não sabemos, enfim. Agora, vamos em frente. Deus promete proteger esse tipo de pessoa que anda em integridade, em retidão, que anda nos caminhos da justiça, que são piedosos. Mas como ele os protege? Vamos ver que, de fato, há duas maneiras pelas quais ele intervém. Uma delas é a providência e outra é por intermédio da sabedoria que ele dá ao seu povo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Sobre providência. Bem, versículo 7 diz que ele é um escudo. Um escudo é usado, quer dizer, quando as flechas são lançadas, você ergue esse escudo e com a espada também você se protege da espada. Você levanta esse escudo assim, ó, para levar o golpe nela. O golpe da espada, da flecha nele. E Deus basicamente dizendo que ele se joga entre nós e essa espada, e essa flecha, ele permanece como um escudo. E isso é um grande conforto. Também diz que ele guarda. A ideia aqui é que ele está sempre vigilante. Ele está sempre, lembre-se o que as escrituras dizem, ele não dorme. Os deuses falsos muitas vezes eram zombados, porque o profeta dizia o seguinte: o Deus de vocês está dormindo? Clamem mais alto, porque ele pode não ter escutado, talvez tenha saído de férias para algum lugar, mas Deus não é assim. Ele está sempre presente, ele está sempre vigiando, está sempre ouvindo. E também diz nos versículos 7 e 8 que ele protege, às vezes, na providência. Deus sobrenaturalmente intervém para nos ajudar a vencer. Ele faz essas coisas, coisas excepcionais. Mas eis um pouco mais disso. Especialmente, me lembro disso no campo missionário, durante o período de grande turbulência no país, onde em certo período de guerra havia bombas explodindo, metralhadoras e fogo, e as pessoas feridas eram mortas. Às vezes os missionários ficavam amedrontados. Eu vi muitas vezes que a mão de Deus intervém sobrenaturalmente para proteger, mas eu quero que vocês saibam que essas são coisas excepcionais para números excepcionais, mas basicamente e mais comumente a forma de Deus preservar o seu povo e proteger o seu povo é dando a eles a sabedoria que nós encontramos nas Escrituras, para que eles saibam então como evitar, como que quando eles são confrontados com como eles respondem às pessoas, como eles vão discernir os males, as armadilhas, dessa maneira. Digamos que você está na sala e suas costas estão na parede, e a sala começa a pegar fogo, e você tem que correr a sala todinha, atravessar ela até a porta, e você diz, bem, eu vou correr para a porta, mas depois eu digo, o chão está cheio de explosivos, você pisa no lugar errado e você vai explodir. Então agora você está com problemas, porque nós temos um incêndio na sala e você precisa passar por ela sem pisar nos explosivos. Enfim, meio que a vida é tipo isso. Nós não sabemos onde pisar. Precisamos mudar isso, certo? Bem, não sabemos dar um passo, mas se temos a palavra de Deus, nós fazemos. Como se eu lhe desse um mapa onde todas as bombas diferentes estão localizadas no chão e dissesse agora vá 2 passos para frente, um passo para trás, 3 para trás, para frente, para a esquerda. Enfim,
à direita, eventualmente até chegar lá na piscina e tal. Da mesma forma, precisamos seguir a palavra de Deus para que possamos andar de forma concisa. Então, ande com cuidado para fugir do mal. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Eu tenho uma filha de 4 anos, ok? Então, nós vamos ao Walmart ou algo do outro lado do estacionamento. E você espera que eu segure a mão dela. Quero dizer, visivelmente e fisicamente, guiar ela até a loja. Então, é a minha pequena criança de 4 anos. Eu meio que tímido nem solto a mão dela na loja. Se você visse isso, eu diria, bem, é isso que um pai deve fazer. Você sabe, ela tem 4 anos, é meio que uma garotinha, então sim, você precisa vigiar ela, precisa caminhar com ela pelo estacionamento para que ela não corra na frente do parque. Agora eu tenho 2 filhos e os dois são muito maiores do que eu, então 1,82 m. Um deles tem 18 anos e o outro tem 16 anos. E se eu segurasse as 2 mãos deles e eu atravessasse pelo estacionamento, você pensaria, isso é um tanto estranho. Esses meninos não devem ser tratados como bebês, ok? Bem, da mesma maneira, na verdade, acredito que os crentes mais jovens muitas vezes verão libertações excepcionais de Deus, não porque são mais espirituais, mas porque são mais imaturos e precisam de alguém para agarrá-los pela mão. Mas à medida que envelhecemos, Deus quer que amadurecemos como alunos dele, estudando a sua palavra. Agora, Deus dá sabedoria. Se você olhar no versículo 9, ele diz, então entenderá justiça, juízo e equidade. Você será capaz de pesar as coisas, para identificar elas, para determinar isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é mal, eu devo andar assim, eu devo evitar isso aqui. Você pode aplicar justiça na sua vida diária e ser capaz de lidar com outras pessoas com justiça, com equidade. E então você entende? Ao conformar os seus padrões de pensamento ao de Deus por intermédio do estudo da sua palavra. Ele diz no versículo 9, ele diz que você será capaz de entender, discernir todo o caminho bom. Quando você chegar em uma estrada assim, você será capaz de discernir, poderá pensar e você poderá voltar atrás nas escrituras. Você poderá ter que meditar sobre o problema que você tem para orar. Talvez precise pedir conselhos de Deus, dos seus pais ou dos anciãos, mas você será capaz de discernir o bom caminho e pensar sobre isso. O caminho é bom. Você pode dar uma volta e dizer, esse não é o caminho correto, isso não é bom, é prejudicial, perigoso e corrompe você. Você pode levar isso em conta durante o percurso. Você sabe, eu tenho pregado por muito tempo suficiente para pensar sobre alguns de vocês de fato estão ouvindo a minha voz, assistindo todos esses vídeos, vocês estão andando e pegando isso para o caminho, ou para o caminho mau. Você deve pegar a linha de corte. Será saúde para a sua força, para o seu corpo, para os seus órgãos, será bom para o seu coração. Vai te ajudar a prosperar a sua espiritualidade, os seus pais, os seus filhos, a vida, mesmo um legado de gerações depois vai ficar. E se você estudar a palavra, poderá discernir que é assim. Também diz no versículo 11, o bom siso te guardará, a inteligência conservará. Agora, eu quero que você veja algo. Lembra quando falamos sobre a providência especial de Deus, sobre ele vigiar você? Agora ele está falando distante, assim, Então, a mesma coisa que são ditas sobre Deus intervir sobrenaturalmente para proteger você, é anunciado aqui a mesma coisa de estar, ele está animado com a sabedoria. Se você estudar a sabedoria, ele irá te proteger, com certeza. Deixa eu dizer uma coisa, isso realmente aconteceu e provavelmente me surpreendeu. Eu posso dizer que isso me chocou muito. Um dia eu estava aconselhando, isso foi há anos atrás, e a jovem crente estava começando a ir a um grupo que era de realmente o que chamaríamos de tudo, menos que o trabalho deles fosse sobre o evangelho. Para ser um membro do grupo, teria que concordar com isso. Enfim, é basicamente impossível e muito perigoso. E eu passei provavelmente 1 hora ou mais aconselhando essa jovem.
Eu disse para ela que outros membros da igreja haviam conversado comigo sobre como ela estava se afastando das escrituras, se afastando do evangelho, e disse: você está se afastando de Cristo. Falei sobre a escravidão dessas pessoas e as regras deles, e após um longo período de aconselhamento, a jovem disse: não, eu estou convencida. E quando ela disse, eu fui a Provérbios, fui ao capítulo 3 também de Filipenses, onde Paulo disse algo muito duro, muito pesado. Ele disse: cuidado com os cães, cuidado com esses cães. Aqueles homens que estão tentando te sujeitar às regras e o legalismo deles acabará te devorando. Cientes desses cães, foi o que eu disse a ela, esteja ciente. Agora nas escrituras, dei a ela tantas passagens que nem sei quanto tempo isso durou. E ela não escutou coisa alguma. Eu a deixei e depois orei para que ela se preocupasse com a alma dela. Então, mais tarde, a campainha tocou e eu fui até a porta. Ela estava de pé, mas conformada, mas chorando muito. Então eu disse: o que há de errado? Ela disse: aqueles cachorros. Mas o que você quer dizer com isso? Ela disse: eu não te escutei. E quando você me passou esse último versículo, eu fiquei com raiva, irada. E ela continuou: eu estava andando com você sabe, no Peru, onde a gente morava, quase todo mundo pegava o mesmo ônibus. E ela disse: eu estava andando para pegar o ônibus e eu virei a esquina, o cachorro estava rosnando para mim e me agarrou pelo tornozelo. Então eu disse: sério? E finalizei: deixa eu ver seu tornozelo. E foi o que aconteceu. Então, conseguimos algumas coisas e ajudamos ela um pouco com o pé dela. Eu falei com ela e ela disse: você está certo. Esse foi um ritmo ruim e eu disse para ela: você poderia ter aprendido isso de uma maneira mais fácil, ouvindo a palavra de Deus e discernindo as coisas com base no que Deus te disse, em vez de outras coisas. O que parecia que isso parecia ser uma providência, a minha intervenção com o meu comentário para ela. Você entende? Vocês se lembram o que nós aprendemos pela primeira vez? Bem, vamos voltar lá atrás, um tempo atrás. Você pode aprender e viver, ou viver e aprender. O diabo, Deus disse a Adão: escute, coma qualquer fruta daqui, mas daquela árvore não. Aí o diabo diz: não, agora você tem que experimentar isso aqui, para conhecer a verdade. Você não quer fazer isso porque isso é perigoso. Então vamos estudar as Escrituras, crescer em discernimento e caminhar no temor do Senhor, seguindo suas dispersões. E lembre-se, em todos os nossos seguidores não podem nos salvar. É apenas o Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Bem, Deus te abençoe. E nos encontramos na próxima lição. Deus abençoe.